Olá, eu sou o Adriano Arte, sou artista plástico e eu quero convidá-lo para, neste vídeo, me acompanhar na pintura de uma aquarela. Eu vou começar o trabalho do zero, passo a passo, evoluindo, mostrando todo o processo. E nesse vídeo eu tenho certeza que você, que é iniciante na aquarela, vai poder tirar desse vídeo grandes dicas aí para te auxiliar nesse começo como artista. Você, como eu, já que já pinta há um tempo, sabe da importância de buscar conhecimentos com outros artistas para que a gente possa evoluir o nosso trabalho. Então vamos lá. Agora eu saio de cena e vocês vão ficar aí acompanhando a pintura. Valeu? Vamos lá então. Então vamos lá, eu vou começar a pintar essa aquarela, é uma encomenda que eu peguei e aí eu aproveitei para poder gravar esse vídeo, passar um pouco para vocês aí um pouco. Eu falo um pouco porque aqui no vídeo não é possível falar de todos os detalhes, mas já dá para te apresentar um pouco da minha técnica de aquarela para você aí que já pinta. Eu sei que para você, assim como para mim, é importante compartilhar conhecimento, aprender novas técnicas. E para você iniciante aí que quer aprender aquarela do zero, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Você vai umedecer o pincel. O pincel que eu uso é um pincel de para aquarela mesmo, porque ele tem a cerda mais bojuda, então ele retém mais água e isso facilita a pintura. Caso você não tenha um pincel de aquarela, aí você pode usar um pincel, deixa eu pegar um pincel aqui, pincel de cerda sintética ou de pelo de marta mesmo, qualquer outro pelo natural, não tem problema. O importante é que ele tenha a cerda mais arredondada, assim, ó, mais comprida, para que ela possa reter a água, porque a aquarela, o nome já sugere, né? A gente vai trabalhar com água aqui, então tem que ter bastante absorção de água pela cerda do pincel. Então, ó, com o pincel molhado, eu passo a água na região que eu quero pintar. Veja bem, isso não é uma regra, tá? Isso é uma técnica. Eu chamo essa técnica de molhado no molhado, ou seja, a tinta sobre a superfície molhada. Essa técnica faz com que a pincelada fique mais suave, as passagens de cores ficam mais atenuadas, enfim. Isso tudo vai depender também do tipo de trabalho que você quer fazer, né? Nesse caso, como eu vou trabalhar com pelagem, é a técnica mais apropriada, mas vai chegar um momento aqui que eu vou trabalhar com a tinta mais densa, com ela um pouco mais grossa. Mas para início de trabalho aqui, eu molhei o papel. Para tirar o excesso do papel, um papel toalha. Isso, para tirar o excesso do papel de aquarela, você usa aí um papel toalha. Dá uma olhada lateralmente no papel, se você vê que ele está brilhando, é que ainda tem água sobre a superfície do papel. É interessante que essa água não fique sobre o papel, mas que ela penetre na gramatura do papel aí, ok? Eu estou usando aqui o papel Monval da Canson. É um papel de custo baixo e de excelente qualidade. Então, se você estiver procurando aí um material para início, para entrada na aquarela, recomendo aí esse papel Monval da Canson. Ele é um papel com uma gramatura boa, ele tem 300 gramas, então ele retém bem, ele aguenta bem o impacto da água e você vai conseguir fazer um trabalho aí de qualidade. Normalmente, isso faz parte do processo, quando você molha o papel aquarela, ele dá uma encanoada, tá? A não ser que seja um papel de algodão, que é um papel mais puro, aí ele fica mais uniforme. Mas essa encanoada do papel aqui também, não se preocupe que com o passar do tempo ele volta ao normal. Então vamos lá. Eu vou pôr a referência do desenho para vocês na tela aí para vocês verem que eu vou pintar. Então eu vou começar aqui aplicando um amarelo ocre na região sobre o olho do cachorro aqui, ó. Então, um dos segredos da pintura é você sempre acompanhar o movimento, ou seja, acompanhar o movimento, aqui no caso dos pelos, eu tenho que seguir a linha dos pelos, ó. Não se preocupe em já de início fazer uma pincelada perfeita. O ideal aqui nessa primeira etapa é construir as camadas e de forma bem clara mesmo, assim, tá? Porque a aquarela, o ideal é que você comece com os tons bem clarinhos. O primeiro passo aqui é apenas uma leve marcação da área. Isso vai facilitar também a minha localização da pintura durante o processo. Ó, movimentos circulares. Deixa apenas a tinta tocar no papel. Não precisa apertar. Aqui quando a tinta ela já está umedecida, que ela vem do godê, né? Godê é o nome da paleta que nós usamos para pintar aquarela. Também você não precisa ter um godê, tá? Pode ser um pires, um prato, qualquer superfície lisa e branca aí que você consiga colocar a tinta e depois poder lavar numa boa que não fique nenhum resquício.
bem suave, ó. Só tô deixando a tinta encostar no papel, totalmente desprendido aqui, eu não preciso me preocupar com um detalhe. Esse cachorro aqui, ele perdeu a visão, então aqui, esse risquinho aqui é onde era o olho dele. Aqui tem um pouquinho também do tom caramelo. Mais um pouco de aquarela. Ops, mais um pouco de ocre aqui em cima. Essa cor é o amarelo ocre, tá? Eu estou trabalhando aqui com a tinta da Pentel, é uma tinta que eu já uso há muitos anos. É uma tinta, é uma linha escolar, porém ela tem uma densidade de pigmentação muito boa. Então eu recomendo aí para você que está começando na aquarela. Eu vou deixar o link para você aí no vídeo, para que você possa conhecer. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ela tem um preço de mercado muito bom e ela tem uma qualidade de pigmento excelente. Bom, essa parte aqui já não é um caramelo, tá? Que eu já vou entrar com cinza, então eu vou aqui perto da orelha. Quanto à pincelada, faz do jeito que você achar melhor. No meu caso aqui, como é uma aquarela muito pequena, né? É um trabalho com uma área muito pequena de pigmentação, então eu gosto de fazer esses movimentos ou canoinhas curtinhas, né? Canoinha seria como se fosse um sorrisinho assim, ó. Deixa eu fazer aqui no meio do rosto para você ver, ó. Como se fosse assim, pinceladas ou bolinhas. Uma outra coisa, você não precisa encharcar a cerda do pincel, tá? É só um toquezinho ali no godê, a tinta vai render bastante e fica mais fácil para você direcionar também a pincelada. Agora eu vou. Aqui tem um detalhezinho do pelo que é um caramelo também. Lembre que eu falei bem no comecinho aí sobre a importância de você fazer a pincelada acompanhando a linha do desenho. No caso aqui a pelagem, então sempre acompanhando a linha do pelo, tá? Molhei aqui deixei a tinta praticamente mais água aqui, uma água, a gente chama de água suja, né? Uma água suja e só passei aqui, ó, que é um tom abaixo. Mas eu já vou marcar aqui também. Bom, agora o amarelo ocre eu vou usar nessa lateral aqui e aí eu já vou passar para a próxima cor. O desenho aqui eu uso uma técnica de transferência que posso passar para vocês também num vídeo futuro aí, caso você queira aprender, comente aí, eu quero aprender. Mas eu já vou te adiantar que eu tenho um curso de aquarela que eu ensino passo a passo todas essas técnicas, desde a escolha dos pincéis, do papel, da tinta, como transferir o desenho, enfim. Tudo que você precisa ter como base para poder iniciar aí as suas pinturas em aquarela. Tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Bom, aqui ó, o pigmento ele ficou um pouquinho mais escuro, mas não tem problema, tá? Até porque essa é a cor que de fato a pintura tem. É que aqui eu não coloquei muito pigmento, eu peguei a tinta mais pura aqui no godê, então ela foi mais saturada. Saturada quer dizer, a palavra saturada na pintura quer dizer que ela está com a cor mais intensa, a cor mais pura. Vou dar só mais uma escurecidinha aqui. Ó, vou molhar o pincel novamente, deixar só a água suja para poder entrar aqui na região do olho dele. E agora eu venho novamente aqui com a tinta um pouquinho mais saturada, ó, e aplico aqui na parte que na pintura é um pouquinho mais escura. Deixa eu tirar um pouco a tinta do pincel aqui. Opa, bati a cabeça aqui no celular. Deixa eu tirar aqui para poder misturar ela um pouquinho melhor. Eu tô com os pincéis finos aqui também, caso eu precise, eu vou precisar aí numa outra etapa aqui da pintura.
Aí eu dou mais acabamento aqui. É aquilo que eu falei no início. O importante aqui é fazer as marcações para eu poder depois ter uma leitura mais fácil da aquarela. Outra coisa, né? Sempre começar com a cor clara e escurecendo. Ok? Agora eu vou entrar aqui com cinza nessa região aqui debaixo do focinho, debaixo do nariz, debaixo aqui da boca. Enfim, vou dar um pouquinho mais de contraste aqui na pelagem. Vamos lá. Vou deixar a tinta bem aguada. Então essa região aqui abaixo. Depois, sobre esse cinza, eu vou colocar um pouquinho de rosa para deixar a sombra mais natural. Ó, pincelada sempre acompanhando a linha do pelo. Ó. Eu coloquei o celular aqui numa posição não muito boa para mim, então às vezes eu esbarro a cabeça nele aí, tá? Então tremeu aí, você já sabe que sou eu batendo a cabeça no celular. Ó, vou molhar um pouco para poder trazer essa tinta em direção ao peito. Ó. Pincelada sempre acompanhando a linha. Isso. Agora, com a tinta um pouquinho mais saturada, eu vou pegar aqui, ó. Tem um pouquinho de cinza também. Vou deixar aqui. Uma, uma dica. Quando você for fazer o seu desenho aí, procure deixar ele com as marcações que você se encontre nele, tá? Então faça marcações. Marcações são os desenhos aqui no papel, que quando você olhar, você tem um entendimento do porquê você fez aquela linha. Nem sempre é bom você fazer um stencil, um desenho com muitos detalhes, que isso pode te prejudicar ali na leitura, tá? Principalmente em pelos. Então faça somente as marcações que você de fato ache necessário aí para poder fazer a sua pintura. Ó, tá escutando esse barulho aí? Eu tô com uma obra aqui do lado. Estão construindo um prédio aqui do lado do meu ateliê. Então eu já te peço desculpas aí por esse ruído. Aí não tem como eu controlar. É o dia inteiro. Não dá para esperar eles pararem para poder gravar, senão eu não consigo. Vamos lá. Ó, eu posso também, quando eu achar que o pigmento ficou muito forte, ó, com o papel toalha, eu vou e dou uma apertada e ele dá uma diminuída no tom. Bom, agora eu vou fazer aqui essa parte de baixo do pelo. Mesma coisa, ó, seguindo sempre a linha da pincelada. Não se preocupe, tá? De repente, fica, em algum ponto a tinta aparentemente está mais escura, é porque ela está aguada, depois que ela penetrar aqui no, ela vai ficar na mesma tonalidade, tá? Não vai ficar manchada.
segredo aqui é você não ficar desenhando com o pincel, tá? Senão a sua pincelada fica muito arestada, fica muito recortada. E para aquarela não vai ficar interessante esse tipo de pincelada. Se tratando aqui da pelagem de um cachorro, tá? Ela tem que fluir aqui, ó, ela não pode ficar travada. Então são pinceladas suaves, com a tinta bem aguada. Lembrando que no início do vídeo eu falei sobre a importância de molhar o papel. Exatamente nesse caso aqui, nesse desenho, por isso. Para não ficar aquelas marcações de pelo muito travada, muito desenhada. Aqui eles ficam suaves, ó. Você vê suavidade na passagem do pelo aqui. Claro, né, que sempre você vai analisar aquilo que você está pintando. Parece difícil falando assim, mas é tudo uma questão de técnica. Então, a prática e o desenvolvimento das técnicas vai te possibilitar a pintar o que você quiser. A pintura ela começa pela observação. Então, você treinando o seu olhar aí para poder captar a imagem que você deseja fazer, aprender a interpretar o mapa das cores, ter um entendimento de que a cor A misturada com a cor B vai dar a cor C, enfim. Vai chegar um momento que você vai olhar e naturalmente você já vai processar e saber qual cor de fato você tem que colocar ali para que o trabalho fique exatamente como a referência que você está usando. É treino. E eu te ajudo nesse curso que eu criei, que é um curso onde eu vou te ensinar a pintar girassóis, algumas dessas técnicas, mas que para você iniciante já vai ser uma grande porta de entrada, uma grande oportunidade aí de poder entender melhor o mundo da pintura, o mundo da aquarela. Eu gosto de falar o mundo da pintura porque tudo é uma questão de adaptação. O que você vai aprender com a aquarela vai servir como base para que você possa desenvolver outras técnicas de pintura. Eu estou com uns tons sujos aqui na minha paleta de graduações de cinza e eu estou buscando nelas também aqui para poder ir fazendo aqui o efeito do pelo. Agora aqui eu vou fazer uma marcação já da mais profunda aqui, ó, do focinho, ó. Mas ó, bem suave, só estou esbarrando o pincel. Repito aqui, não tem necessidade neste momento de buscar detalhes. O que eu quero agora aqui é apenas fazer uma marcação da região aqui para que eu possa me localizar durante todo o processo de pintura. Tenha sempre uma boa referência para que você possa ter ali, para que você possa buscar o máximo de detalhes possíveis. Eu estou trabalhando aqui do meu lado, estou com um tablet, então eu consigo visualizar bem a imagem, mas você pode usar o seu celular ou até mesmo uma boa impressão. O ideal é que assim, se você quer buscar bastante detalhes, é que esses detalhes estejam presentes ali na sua referência. Bom, já fiz a marcação aqui do cinza. Agora eu vou para a terceira cor. É um tom mais rosado. Que eu vou entrar aqui em algumas áreas como a orelha e umas partes aqui junto ao cinza também. Ó, lembrando de fazer sempre a pincelada acompanhando a forma. Então aqui os pelos da orelha eles indicam a parte, a ponta, né, em direção à ponta da orelha, a parte externa da orelha. Então você vai seguir essa pincelada. Esse, quer dizer, você vai seguir esse movimento. Deixa eu dar uma aguada aqui para deixar a passagem mais suave. É isso aí. Aqui eu tô com a tinta um pouquinho mais seca, ó. Dá até para você ver a diferença. Também aqui eu dei misturei um pouquinho de azul no tom para deixar aqui um cinza meio roxo. Vou fazer a mesma coisa aqui. Na referência que eu tenho,
esse tom aqui ele tá um pouquinho mais pro carmim. Então eu vou marcar aqui com essa cor, aí depois eu coloco essa tinta na paleta e faço trago esse tom sobre esse que eu já apliquei. Já vou colocar aqui, cadê ele? Só um pouquinho. Outra coisa, você não precisa colocar muita tinta no godê, tá? A tinta de aquarela rende muito. Então é só pouca coisa mesmo. É, praticamente nada. E essa tinta aí vai, nossa, vai render bastante. Deixa eu molhar elas aqui. Então aqui eu tenho um violeta e aqui eu tenho um carmim. Eu não sei se a câmera consegue pegar aí. Vamos lá. Aí, essa é a cor. Vou aplicar ela sobre o cinza aqui, ó. Que a referência que eu tenho, essa cor ela é um pouco mais puxada para um cinza, para um tom de carmim aqui, uma mistura dessas duas cores. É isso. Aqui na área do focinho aqui não é um carmim, aqui já é um tom um pouquinho mais violeta sobre, então eu vou pegar aqui o violeta e eu vou levar ele aqui com bastante cuidado. Aqui, misturar um pouquinho de cinza. Aí. Bom, eu já construí a base aqui. Ainda não mexi no olho, no focinho. Deixa eu colocar uma cor aqui no olho, no focinho, só pra gente ver como que vai ficar aqui o volume do trabalho. Ó, eu não costumo usar a tinta pura preta, tá? Eu gosto de trabalhar com tons cromáticos no preto. Então eu vou misturando cores como sépia, que é um marrom bem escuro, com azul ultramar, ou com violeta, ou com verde esmeralda, com vermelho ou magenta, para que eu possa criar o preto de acordo com o valor tonal da pintura. Ou seja, eu vou usar a cor de acordo com as cores que estão ao redor daquilo que eu vou pintar. Nesse caso, como eu estou trabalhando aqui com tons mais frios na sombra, eu optei usar o violeta, que eu usei aqui no pelo, para fazer o valor tonal aqui do olho do doguinho, tá? Fazer uma pintura completa aqui, depois eu faço certinho os detalhes do olho, só para eu ter uma noção aqui do volume dessa pintura. Vou deixar tudo blocado já. Aí. Agora o focinho já tem um tom mais frio, um pouquinho mais cinza, um pouquinho mais azul. Eu só vou deixar aqui marcado. Essa parte aqui eu vou deixar só suja com água, que é a parte da luz que está pegando bem sobre o focinho. Aqui ó, coloquei água, tiro o excesso, molho e só sujo. Pronto, maravilha. Já vou marcar a região do olho dele também. Aqui eu vou trocar o pincel, vou usar um pincel mais fino. Fica até aqui, vou aproveitar para falar novamente sobre a importância de a importância de fazer uma boa marcação daquilo que você quer pintar no papel.
para que você não se perca. Aqui, ó. O importante para mim aqui não é definir de primeiro o valor tonal, ou seja, o quão claro, o quão escuro vai ficar aqui. O importante para mim nesse momento é só marcar o que eu vou fazer futuramente aqui. Aí já tem a marcação prontinho. Aí aqui já é um marronzinho que eu vou deixar para depois. Bom, é isso aí. Essa é a primeira etapa da pintura. Agora eu vou esperar secar. Vou pedir aí para que você me siga nesse canal. Eu vou gravar os vídeos seguintes, a sequência dessa pintura. Então, se você quer acompanhar e aprender com o passo a passo que eu estou fazendo aqui nessa pintura, fica aí o meu convite para que você possa me seguir. Valeu? Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.